Quais foram os momentos mais marcantes da WrestleMania? Eu tenho certeza que ao longo da história você em algum momento viu alguma cena, algum episódio, alguma situação que fez com que você colocasse a sua mão na cabeça e dissesse o que está acontecendo aqui. Isso acontece com todo mundo que acompanha a luta livre, mas ao longo da história, muitos desses momentos ficaram marcados na memória de todos os fãs da luta livre. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a minha opinião dos 10 momentos mais marcantes e mais surpreendentes da WWE na WrestleMania. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E durante esse tempo eu pude acompanhar muitos WrestleManias na nossa vida e na nossa jornada como fã de luta livre. E houveram WrestleManias que foram mais comuns, mais formulaicos, onde você assistia às lutas e os resultados eram esperados, mas aconteceram WrestleManias em que aconteceu algum momento muito marcante que ficou gravado nas nossas memórias. E durante todos esses quase 41 anos de WrestleMania, a gente teve muitos momentos que simplesmente surpreenderam e chocaram os fãs da luta livre. E nesse vídeo eu vou trazer os 10 momentos mais marcantes, na minha opinião, da história da WrestleMania e eu vou trazê-los em ordem. Em décimo lugar está uma luta que aconteceu na WrestleMania 34 que não fazia o menor sentido, mas que surpreendeu pela forma como ela aconteceu. O Braun Strowman lutou pelo título de duplas na WrestleMania 34 e nessa luta o Braun ele não tinha um parceiro para lutar. E aí ele ficou esperando até a WrestleMania para divulgar quem seria o seu parceiro na luta. E quando chegou no show, ele simplesmente resolveu escolher um menininho da plateia para provar que ele poderia ganhar os títulos de duplas simplesmente sozinho. E aí ele escolheu um menino chamado Nicholas, né, que era, na verdade, o filho de um dos produtores da WWE, e ele colocou esse menino para poder lutar nesse show. E aí foi bizarro, porque o Braun ele carregou a luta todinha, e ele venceu a disputa, e com isso o Nicholas ele se tornou o campeão da WWE mais jovem da história, acho que ele tinha 9 anos na época, e nunca mais isso vai se repetir. A história é que foi uma piada que a WWE fez, muita gente criticou na época a forma como o Braun Strowman a forma como a WWE colocou essa história do Braun Strowman ser muito bom, lutando sozinho, e acabaram fazendo uma piada com o título de duplas, mas a verdade é que eles ganharam esse título, foi surpreendente. No show, muita gente reclamou, mas o Nicholas ele ficou marcado na história da WWE como um campeão de duplas, então esse é o nosso momento número 10, WrestleMania 34, se vocês quiserem ver, deem uma olhada, porque é simplesmente bizarra essa situação. Em nono lugar, na nossa estrada, analisando as maiores surpresas da história da WrestleMania, nós vamos falar sobre o WrestleMania 9 e o que aconteceu no Main Event, quando o Hulk Hogan ganhou o título da WWE sem sequer estar escalado para essa luta. A luta ela foi entre Bret Hart e o Yokozuna. O Bret Hart era o campeão, o Yokozuna era o vencedor do Royal Rumble. Foi o primeiro ano da WWE que o vencedor do Royal Rumble disputou o campeonato na WrestleMania. A luta entre os dois correu normalmente. No final, o Mr. Fuji ele se aproveitou que o Bret estava com o Yokozuna preso no sharpshooter, ele jogou sal na cara dele, o Bret acabou caindo para trás com sal na cara, o Yokozuna fez o pinfall e venceu a luta. E aí o que aconteceu? O Yokozuna se tornou o novo campeão da WWE. Só que o Hulk Hogan ele vem para a beira do ringue, o Hulk ele havia lutado mais cedo no show pelo título de duplas da WWE e havia vencido por desclassificação. E aí o Hulk ele simplesmente aparece e fica aquela coisa, né? O Hulk tentando ver ali o que aconteceu com o Bret, não sei o quê. E aí o Mr. Fuji, ele comete uma situação assim que a gente fica pensando, meu Deus, por que ele fez isso? Ele chega e desafia o Hulk Hogan para uma luta impromptu. O Hulk fica naquela de aceita, não aceita, aceita, não aceita. O Hulk fica indeciso e aí
o Mr. Fuji diz que o Yokozuna está colocando o título em jogo. E aí o Hulk ele pergunta para o Bret, tá? O Bret aponta, fala para o Hulk ir para o ringue. O Hulk Hogan vai para o ringue, a luta começa, o Yokozuna segura o Hogan por trás, o Mr. Fuji vai jogar o sal na cara do Hogan, o Hogan desvia, o sal pega na cara do Yokozuna, o Hogan acerta o Mr. Fuji cai para fora do ringue, depois ele dá um clothesline no Yokozuna, que cai, e aí ele acerta o leg drop, 1, 2, 3, e com isso o Hulk Hogan sai da WrestleMania 9 como campeão. E isso foi absurdamente chocante, porque o público já estava numa vibe que não queria mais o Hulk Hogan no main event. Eles estavam na vibe de torcer para o Bret Hitman Hart como campeão. Ele havia sido campeão em outubro de 92, numa luta contra o Nature Boy Ric Flair. Então o público estava começando a engajar com o Bret como o novo cara da companhia, e aí surgiu essa situação. Infelizmente, o Bret ele acabou perdendo o título dessa forma esdrúxula. O público se voltou contra o Hulk Hogan, foi assim a derrocada final da carreira dele na WWE. Ele acabou permanecendo com o título por um tempo, até que ele perde o título para o Yokozuna, e aí o Yokozuna permanece com o título até o WrestleMania 10, quando finalmente o Bret derrota o Yokozuna e consegue se consagrar como o cara da companhia dali pelos próximos anos. Então, o nosso nono lugar é essa vitória totalmente esdrúxula do Hulk Hogan, sendo que não havia motivo para ele estar ali, o que é um cenário um pouco diferente da nossa terceira colocação, do nosso terceiro momento mais surpreendente e chocante da história da WrestleMania, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, aguarde. Em oitavo lugar, nós vamos falar sobre um resultado de uma luta que surpreendeu muita gente pela forma como ela aconteceu. Porque era uma luta dos sonhos da WWE, apesar de não ser a luta dos sonhos que todo mundo estava clamando para acontecer, mas pela forma como o lutador havia acabado de estrear na WWE, e esse era o primeiro WrestleMania dele, muita gente imaginava que ele iria vencer, mas isso não aconteceu. Foi a derrota do Sting para o Triple H no WrestleMania 31. O Sting ele havia acabado de estrear, ele havia estreado na WWE no final de 2014, depois de uma temporada grande que ele fez na TNA, e ele finalmente, depois de tantos anos, ele assinou com a WWE, ele começou um feud com o Triple H e com a Autoridade, e esse feud ele foi se desembocar na WrestleMania. E todo mundo imaginava que aquele seria o momento WrestleMania do Sting, o momento em que o Sting finalmente teria o seu reconhecimento perante o público da WWE como o grande lutador que ele era. Só que o que aconteceu foi que o Triple H bizarramente ganhou a luta. Foi uma coisa que ninguém esperava, ninguém imaginava que fosse acontecer. Muitos fãs na época ficaram irritados com isso, acharam que o Sting foi assinado apenas para servir de alimento para o Triple H no ringue, né? E isso fez com que muitos fãs começassem a criticar o produto da WWE. A gente sabe que de 2015 até 2019, o produto da WWE que a WWE apresentou deixou muito a desejar. Então, aqui foi o momento que muita gente começou a criticar a WWE, e isso fez com que muita gente reclamasse do tratamento que foi dado para o Sting. Depois disso, muita gente achou que, de repente, isso teria uma volta no WrestleMania 32, em 2016, só que o que aconteceu foi que numa luta contra o Seth Rollins, quando o Seth Rollins foi aplicar um Buckle Bomb no Sting, o Sting pegou de mau jeito no turnbuckle, acabou machucando o pescoço, e ele ficou muito tempo fora, e depois disso ele acabou saindo da WWE e nunca mais voltou. A gente sabe que depois ele recuperou a carreira dele, lutou um tempo na AEW, porém o Sting nunca mais voltou para a WWE e ele nunca mais teve uma luta no ringue. Então, quer dizer, o único WrestleMania que o Sting teve acabou sendo enterrado nessa derrota totalmente sem sentido para o Triple H. O nosso momento número 7 das maiores surpresas da história da WrestleMania envolve o retorno de um lutador que ninguém esperava que fosse retornar para lutar, que foi o Stone Cold Steve Austin aparecendo no KO Show do Kevin Owens no WrestleMania 38. Foi muito surpreendente na época o fato de que eles escalaram
um programa de entrevistas para ser o main event do dia 1 da WrestleMania 38. E muita gente achou isso estranho, suspeitou que tinha algo por trás disso. O Stone Cold ele volta, ele faz uma entrevista com o Kevin Owens e o Kevin Owens ele chega e desafia o Stone Cold para uma luta ali do nada, sem build, sem nada. Eles apenas haviam conversado, trocado promos um com o outro, assim, mas muito brevemente, falando desse KO Show que iria acontecer. E o Stone Cold aceita. E os dois eles têm uma luta muito legal. A gente não pode dizer que foi um clássico técnico da luta livre, porque o Stone Cold simplesmente não podia tomar bump nenhum, apesar de que ele tomou bump nessa luta, no concreto, tá? Mesmo estando com o corpo todo destruído. E eles fizeram uma luta assim muito boa, eles foram parar na plateia, se estraçalharam todos, voltaram para o ringue. E foi legal porque o Kevin Owens ele estava usando o Stunner, né, o Stone Cold Stunner como finisher, mas no final das contas o Stone Cold aplicou o Stunner no Kevin Owens, acabou vencendo a luta. Então o retorno do Stone Cold para WrestleMania, numa luta depois de 19 anos, porque a última luta do Stone Cold havia sido no WrestleMania 19 contra o The Rock. Depois disso ele teve problema com a gerência da WWE e acabou deixando a companhia, apesar de que ele talvez tivesse ainda mais um tempo de luta na época. O fato de que o Stone Cold ele voltou a lutar pela WWE, ele já tinha aparecido em outros shows, mas o fato dele ter voltado para lutar pela companhia depois de 19 anos foi uma surpresa muito grata e acabou sendo uma luta muito boa, muito legal. Então o retorno do Stone Cold para o ringue no WrestleMania 38 fica com o número 7 da nossa lista das maiores surpresas da história da WrestleMania. E nesse show, o Cody Rhodes ele volta como adversário surpresa do Seth Rollins. Seth Rollins não tinha um oponente, né? Ele vai para a WrestleMania, ele diz que ele quer saber quem é o oponente surpresa que haviam elencado para ele, e aí começa a tocar a música Kingdom, né, conhecidíssima, do Cody Rhodes, e ele volta como um American Nightmare, com o gimmick dele do período que ele passou no cenário independente e posteriormente na AEW. E isso foi muito surpreendente, por quê? Porque ninguém esperava que a WWE fosse manter o gimmick do Cody Rhodes que ele havia tido anteriormente. As pessoas acharam que de repente eles fossem tirar isso e tirar tudo aquilo que fez com que o Cody tivesse sucesso no cenário independente, mas eles mantiveram, pelo que depois o Cody falou em entrevistas, e foi uma exigência dele para assinar de volta com a WWE, depois que ele saiu da AEW, o Vince foi na casa dele, apresentou os valores do contrato, o Cody ficou interessado, mas ele disse, olha, eu só volto se for como American Nightmare e eu só volto com a música Kingdom como música tema. Então, o Vince na época aceitou e o Cody retornou, ele surge debaixo do stage, no elevadorzinho, com a fumaça, realmente foi um momento espetacular, o público vibrou e foi realmente o início dessa jornada do Cody que iria culminar 2 anos depois com a conquista dele do campeonato da WWE. Então, o retorno do Cody Rhodes à WWE em 6º lugar, dos momentos mais surpreendentes da história da WrestleMania, pelo fato de que aconteceu o que ninguém esperava que fosse acontecer, que era o Cody voltar com a persona que fez com que ele tivesse o sucesso que teve durante a sua passagem pelo cenário independente e pela AEW. Em 5º lugar, nós temos um retorno que também muita gente não esperava que fosse acontecer e que mexeu com as bases dos cenários de duplas da WWE, que foi o retorno dos irmãos Harris no WrestleMania 33. Era uma luta de duplas, era uma luta originalmente de ameaça tripla. O New Day, que estava servindo de host do WrestleMania 33, eles chegam, anunciam que a luta seria transformada numa luta de 4 fatais, e aí quando todo mundo imaginava, eles começam a caminhar para o ringue, todo mundo imaginava que eles seriam a 4ª dupla, a música do Jeff Hardy toca, e o Jeff e o Matt Hardy aparecem para poder lutar na WrestleMania 33, com um detalhe de que o Matt Hardy ele aparece com os maneirismos do Broken Matt Hardy, que foi a persona que fez tanto sucesso com ele na TNA Wrestling, a persona que alavancou ele no cenário da TNA e no cenário independente e que acabaram fazendo um sucesso estrondoso.
eles lutam nessa luta, é uma volta muito legal, só que depois, infelizmente, a WWE ela estraga a persona do Matt Hardy, eles não aceitam colocar ele como Broken Matt Hardy, eles mexem na persona e botam ele como Woken Matt Hardy, esse negócio simplesmente não presta, e depois, com o tempo, os dois eles acabam saindo da WWE, mas o impacto do retorno deles e a forma como aconteceu, a forma como o público vibrou, faz com que o retorno dos Hardy Boys seja o nosso quinto momento mais surpreendente da história da WrestleMania. O quarto momento mais surpreendente é uma interferência que ninguém imaginava que iria acontecer, que faz com que o resultado da WrestleMania, do main event da WrestleMania, se tornasse completamente inesperado e que iria setar uma luta para o ano seguinte, que foi a interferência do The Rock no main event do WrestleMania 27. O WrestleMania 27 ele aconteceu em 2011 e o main event foi entre o The Miz, que era o campeão da WWE, e o John Cena. E o The Rock ele havia voltado para a WWE depois de um tempo para ser o host da WrestleMania. E a luta do The Miz com o John Cena, ela aconteceu normalmente, e depois de ali do minuto 16, o John Cena ele acerta um tackle no The Miz, eles estão do lado de fora do ringue, em cima de uma barricada. O John Cena acerta e os dois caem no concreto do outro lado. E o juiz conta até 10. E a luta, teoricamente, se encerra num count-out duplo, o que manteria o título com o The Miz. O The Rock ele vem dos bastidores, ele chuta o balde do General Manager anônimo, que era uma história bizarra que acontecia na época, em que o General Manager ele mandava as ordens através de um laptop que tocava um bip na arena, e aí o Michael Cole ia e lia o que o General Manager anônimo mandava por e-mail para aquele laptop. O The Rock ele chega e ele ignora o General Manager anônimo e ele fala, olha, essa luta não vai terminar desse jeito, essa luta agora é uma luta sem desclassificação e sem count-out. O John Cena pega o The Miz, leva o The Miz de volta para o ringue, e aí quando o John Cena está pronto para aplicar um attitude adjustment no The Miz, o The Rock inexplicavelmente chega por trás, puxa o John Cena, aplica um rock bottom, vira vilão e acaba esculhambando com o John Cena. O The Miz ele vai, cobre o John Cena, faz o pinfall, 1, 2, 3, se mantém como campeão e avacalha com o John Cena. E isso foi uma situação completamente inesperada e bizarra na época. Ninguém imaginava o porquê que o The Rock faria isso. E a gente só iria descobrir no dia seguinte, quando o The Rock ele desafia o John Cena com 1 ano de antecedência para lutarem no main event da WrestleMania 28, na luta que foi chamada como uma única vez na história, once in a lifetime, e eles fizeram um build dessa luta durante 1 ano inteiro. O The Rock ele mandava muitas mensagens, muitos vídeos, porque ele não podia estar nos shows por causa da carreira dele em Hollywood, e foi uma build assim absurda, e levou até o main event do WrestleMania 28, que na época foi realmente algo tremendo. Mas o fato do The Rock ele ter interferido na luta, ter virado vilão, ter esculhambado e estragado a chance do John Cena e ter permitido que o The Miz mantivesse o título no main event da WrestleMania contra o John Cena, foi uma situação totalmente chocante, e é por isso que ela está na posição de número 4 dos momentos mais surpreendentes da história da WrestleMania. O momento número 3 é um momento que foi semelhante ao momento do Hulk Hogan, onde uma pessoa que não estava anunciada para o main event da WrestleMania acabou sendo campeã, porém, nesse caso, havia um motivo para isso, e esse motivo foi a aplicação do Money in the Bank. Nós estamos falando, óbvio, do Seth Rollins utilizando o Money in the Bank e ganhando o título no WrestleMania 31. Para quem não se lembra, o main event do WrestleMania 31 era uma luta entre o Roman Reigns e o Brock Lesnar. Era a luta que seria a consagração do Roman Reigns como o novo cara da companhia, como aquele que iria conduzir a companhia na nova era. Só que durante a luta, o Seth Rollins, que estava com o contrato do Money in the Bank, resolve utilizar o contrato durante o main event.
os dois, o Brock e o Roman Reigns, estavam caídos no chão, no ringue. O Seth Rollins, ele vem com um contrato e ele apresenta o contrato falando que ele deseja entrar na luta. E com isso, a luta do Brock contra o Roman se torna uma luta de ameaça tripla. O Seth Rollins, ele aplica um stomp no Brock Lesnar, o Brock Lesnar cai, o Seth Rollins, ele se afasta, ele se prepara para aplicar um outro stomp no Brock Lesnar, o Roman Reigns, ele está caído do lado de fora do ringue, o Seth Rollins havia jogado o Roman Reigns para fora do ringue, o Seth Rollins vai aplicar um segundo stomp, o Brock Lesnar, ele impede, ele levanta o Seth Rollins nos ombros, só que quando ele faz isso, o Roman Reigns vem e aplica um spear no Brock Lesnar, fazendo com que o Brock Lesnar caia e role para fora do ringue. Nisso, o Seth Rollins, que havia caído para o lado, se aproveita do Roman Reigns, que está se levantando do spear, e aplica um stomp devastador, contagem 1, 2, 3, e com isso o Seth Rollins ele vence o título da WWE no que foi considerado numa call brilhante do JBL como o roubo do século, the heist of the century, até hoje esse momento. Quando a gente tem um momento na WWE que tem um nome, a gente sabe que esse momento realmente ele foi importante, foi impactante. Então, o Seth Rollins fazendo o cash-in do Money in the Bank no main event no WrestleMania 31 e roubando o título do Brock Lesnar e do Roman Reigns é o nosso momento surpreendente número 3 da nossa lista. Restam apenas 2, e eu tenho certeza que se você é um fã mais ardoroso da WWE, já sabe quais são esses 2. E eu digo para vocês que foi muito difícil escolher entre esses 2, porque um mudou uma era, enquanto que o outro acabou com uma streak geracional. E eu tenho que fazer uma escolha, tive que fazer uma escolha, eu tomei essa decisão de fazer esse ranking depois do vídeo das 10 maiores WrestleManias, onde eu não me atrevi a fazer um ranking, mas aqui eu resolvi fazer, os próximos eu farei, e eu decidi que o segundo lugar da nossa lista dos momentos mais surpreendentes da história da WWE foi o heel turn do Stone Cold Steve Austin no WrestleMania 17. Para quem não sabe, para quem não viu, e eu já falei para vocês no vídeo dos 10 maiores WrestleManias da história, para vocês verem o WrestleMania 17. Então, quem não viu, acabou pegando spoiler agora. Quem viu, já sabe o que aconteceu. A luta foi entre o Stone Cold, que era o desafiante, e o The Rock, que era o campeão. O Stone Cold havia ganho o Royal Rumble de 2001, e a história era que o Stone Cold estava desesperado para novamente se tornar campeão. A luta entre os dois foi uma luta excepcional, os dois se arrebentaram pela arena inteira, e aí, quando eles estão no ringue, já para o final da luta, o Vince McMahon, que havia se envolvido numa luta contra o filho dele, o Shane McMahon, mais cedo no show, ele vem para o ringue, numa situação que chamou a atenção de todo mundo. Por quê? Porque o The Rock havia sido campeão da corporação anos antes, quando o Vince McMahon era sempre desafiado pelo Stone Cold, e eles tinham essa rixa entre eles na WWE. E todo mundo esperava que o Vince iria, então, novamente esculhambar com o Stone Cold e se aliar ao The Rock, fazendo com que o The Rock novamente se tornasse o campeão da corporação. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. O Vince, ele acerta o The Rock, dá a cadeira para o Stone Cold, e o Stone Cold destrói, aniquila, arrebenta, avacalha com o The Rock, ele dá mais de 30 cadeiradas no The Rock. Ele dá uma, ele tenta o pinfall, não consegue, ele dá outra, aplica o Stone Cold Stunner, ele tenta dar o pinfall de novo, ele não consegue, e aí depois ele se irrita, ele dá umas 30 cadeiradas na sequência no The Rock, uma coisa devastadora, e aí ele faz o pinfall, 1, 2, 3, e o Stone Cold se torna campeão da WWE depois de toda a história que ele teve, da contusão que ele teve, que tirou ele do WrestleMania 2000, teve aquela história de que ele foi atropelado e tudo mais. O Stone Cold, ele volta a ser campeão da WWE depois de muito tempo, e esse momento ele foi tão marcante, que o pessoal não conseguiu registrar na época, porque os fãs da WWE queriam o Stone Cold campeão. A maioria do estágio do Astrodome queria que o Stone Cold vencesse o The Rock. E aí, quando ele vence o The Rock, mesmo com o heel turn, a galera ignora isso, o pessoal vibra, comemora. Só depois é que o pessoal foi entender a magnitude da coisa, quando o Vince McMahon e o Stone Cold brindam com uma cerveja,
uma cena que jamais se poderia imaginar anos antes. Essa cena acontece e com isso acontece o momento que muita gente entende que foi o final da era da atitude e o início da era da Ruthless Aggression, apesar que, na minha opinião, a Ruthless Aggression era começa, na verdade, em 2002 com a estreia do John Cena, e o período entre 2001 e 2002 é um período de transição que a WWE ainda estava tentando se achar, e aí envolve a história da invasão, mas um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre toda essa confusão de 2001. Bom, gente, o primeiro lugar do momento mais surpreendente, mais chocante da história da WrestleMania não podia ser outro, né? Fala sério. Se você era fã da WWE em 2014 e viu WrestleMania 30, você ficou completamente chocado quando o Brock Lesnar venceu o Undertaker e quebrou a streak de 20 vitórias que o Undertaker tinha. E tiveram várias situações nessa luta que fizeram com que o momento fosse ainda mais chocante. Primeiro que a luta não foi boa. E por que ela não foi boa? Porque logo no comecinho da luta, o Undertaker ele sofre uma concussão. Acho que ele se joga no poste, ele acaba batendo a cabeça e ele sofre uma concussão que deixa ele completamente zureta para o restante da luta. E aí a luta, ela claramente ela não encaixa direito, teve um botezinho aqui e ali e tudo mais. Além disso, quando acontece o pinfall do Brock Lesnar, foi o terceiro F5 que ele aplicou no Undertaker na luta, muita gente achava que o Undertaker errou e não chutou quando deveria, e que o árbitro não parou a contagem quando deveria. Por quê? Porque na época existia uma norma da WWE de que se o lutador não chutasse por qualquer motivo, o árbitro tinha que bater 3, mesmo que isso fosse contra o roteiro. E isso deu vários problemas, gerou até lutas interrompidas com 3, 4 minutos, porque o cara se esqueceu por algum motivo de chutar, e aí acabou acontecendo do lutador errado acabar ganhando. Então, assim, muita gente achou que havia sido esse o caso, que o Undertaker, por algum motivo, ele se esqueceu de chutar e o árbitro acabou contando 3, mesmo sendo uma das maiores lutas da história da WrestleMania. Só que depois foi comprovado que efetivamente esse era o roteiro. O Paul Heyman, ele até depois, ele veio à tona numa entrevista lá na Inglaterra e ele deu a entender que o Brock Lesnar, na verdade, teria lutado a Vera e teria causado a concussão no Undertaker, ele teria feito o pinfall a Vera para ele quebrar a streak, mas, cara, isso aí é balela. O Brock Lesnar, por mais bizarro que ele pareça, ele é um cara extremamente profissional, então a história é que esse era o roteiro mesmo. O que os relatos dizem é que o Vince McMahon se aproximou do Undertaker às vésperas da WrestleMania para perguntar o que ele achava, e o Undertaker, muito gentilmente, um cara super profissional, como ele sempre foi, ele disse que não via problema nenhum, porque ele sempre acredita no melhor para os negócios. Então, a vitória do Brock Lesnar, por mais chocante que fosse, estava no roteiro, e o fato é que não tem como a gente não dizer que esse foi o momento mais surpreendente e mais chocante da história da WrestleMania. Agora, eu tenho certeza que você tem as suas opiniões. Se você tem algum outro momento, algum outro evento, alguma outra situação que você considera que tenha sido mais chocante do que qualquer uma dessas 10, não deixe de colocar aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês quiserem ver no nosso vídeo sobre as 10 melhores WrestleManias da história, assista esse vídeo que eu vou colocar aqui na tela agora e faça todas as demais coisas que a gente pede para alavancar o nosso canal. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até lá.